tarde, turma. Hoje meu grupo, composto por Karine, Cristina, Letícia e Mainara, irá falar sobre os alimentos produzidos no processo de fermentação. Os tipos de fermentação que existe é acética, alcoólica e láctea. Iremos agora falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas fermentações. A fermentação acética ocorre quando o etanol, obtido da fermentação alcoólica, entra em contato com bactérias da família Pseudomonaceae, como a acetobactéria ou glucanobactéria. Essas bactérias transformam o etanol em moléculas de ácido acético por meio de um processo de oxidação. As bactérias acéticas são particularmente instáveis, mostrando acentuado poliformismo e variação da propriedade bioquímica. Em alguns casos, podem perder até mesmo a capacidade fundamental de oxidar o etanol a ácido acético. O ácido acético é o principal componente do vinagre. Aqui a reação da fermentação, o ácido pirúvico, que se transforma em etanol mais CO2, depois vai se transformar em ácido acético. Fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica é a transformação da glicose em duas moléculas de álcool e gás carbônico pela ação de enzimas. A espécie principal de enzimas atuantes na fermentação alcoólica são as leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae, que também são usadas na panificação e são de grande importância. Na panificação, seu uso se dá pela ação do gás carbônico, que se forma no interior da massa dos pães e que, por efusão, sai do interior e vai para a periferia, fazendo com que a massa aumente de tamanho. E o álcool, nesse caso, é produzido em baixa quantidade e, em seguida, é evaporado pelo calor do forno. A fermentação alcoólica também é usada como método de conservação, pois, se a gente comparar, por exemplo, um vinho e um suco de uva, podemos constatar que o vinho tem uma vida de prateleira bem maior que o suco de uva, justamente pela produção de álcool que aumenta a estabilidade da bebida e sua validade. E se a gente combinar a fermentação alcoólica com outras operações unitárias, como a pasteurização ou refrigeração, a gente vai contribuir ainda mais para a conservação do produto, que é o caso da cerveja e do chopp, por exemplo. A cerveja, por ser pasteurizada, tem vida de prateleira maior do que o chopp, que não é. Bom, a reação da fermentação alcoólica é essa aqui, onde a glicose com seus 6 átomos de carbono é quebrada, produzindo 2 ácidos pirúvicos. Cada ácido pirúvico tem seus 3 carbonos que foram vindos da quebra da glicose, da glicólise. E nessa reação da quebra da glicose também é formado 2 ATPs e 2 NADH2. O ácido pirúvico, tanto aqui quanto aqui, é degradado formando etanol e gás carbônico, onde o ácido pirúvico tinha seus 3 carbonos e doou 2 para o etanol e o que sobrou foi doado para o gás carbônico, formando assim a fermentação alcoólica, com produção de etanol e gás carbônico. Para exemplificar a fermentação alcoólica, eu trouxe o processo fermentativo da cerveja. Na reação, a gente tem o mosto, que é a mistura da água, do malte, que é o nosso amido, com açúcares simples disponíveis, e o lúpulo. A gente adiciona o fermento para ser inoculado pelas leveduras Saccharomyces cerevisiae. E essas vão consumir o açúcar que está disponível no mosto e produzir álcool etílico,
que é o etanol, e também vão produzir gás carbônico. Um dos muitos produtos da área de alimentos que podem ser obtidos por meio da fermentação lática é o iogurte, que é produzido aí pela ação de duas espécies de micro-organismos, lactobacillus bulgaricus, que atuam diretamente no processo de fermentação, e Streptococcus thermophilus, que são responsáveis por remover oxigênio do meio para que ocorra o processo de fermentação. Aqui eu trouxe a reação do mecanismo de fermentação. Vale lembrar aqui que o açúcar do leite é a lactose, e essa lactose ela é um disacarídeo formado pelos monossacarídeos glicose e galactose. Por ação enzimática, essa lactose do leite ela é hidrolisada e então teremos os monossacarídeos, glicose e galactose. E a glicose que será o substrato para que ocorra a reação de fermentação. A glicose ela será transformada pelo processo de glicólise em duas moléculas de piruvato, que por sua vez será convertido em ácido lático por meio da enzima lactato desidrogenase. Então, a enzima lactato desidrogenase ela é responsável por catalisar a conversão de piruvato em lactato, convertendo o NADH em NAD+. Essa reação ela é reversível, então o lactato pode também novamente se transformar em piruvato. Nessa reação, a lactato desidrogenase irá reduzir a cetona presente no carbono 2 do piruvato por intermédio do consumo de elétrons aqui do NADH, irá converter aqui essa cetona em um grupamento álcool presente no lactato. Então, a diferença entre o piruvato e o lactato será que no carbono 2 do piruvato temos uma carbonila e no carbono 2 do lactato temos uma hidroxila. O sabor azedo do leite fermentado se deve ao ácido lático formado e eliminado pelos lactobacilos. O abaixamento do pH causado pelo ácido lático provoca a precipitação das proteínas do leite, separando-as do soro. E essas proteínas que precipitam formando a coalhada são as caseínas, que compõem cerca de 80% de todas as proteínas do leite. E essa precipitação da caseína nada mais é do que a preparação da coalhada ou iogurte. Essa precipitação irá ocorrer quando o pH do leite abaixa até atingir o ponto isoelétrico da caseína. E esse ponto isoelétrico é o pH de 4,6.